Então, eu gostaria de seguir na explicação do texto. Deixe suas Bíblias abertas em 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos começar lendo o verso 9. Está escrito assim: Eu já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Verso 10. Com isso, eu não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, nem aos ladrões ou aos idólatras, porque se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo inicialmente que existem alguns tipos de pessoas que nós não devemos nos associar com ela. Existem tipos de pessoas que nós não devemos ter amizades, nós não devemos ter comunhão com certos tipos de pessoas. Só que esse tipo de pessoa, ele não está falando das pessoas do mundo. Ele não está falando das pessoas que estão fora da igreja, das pessoas que declaradamente não são cristãs. Paulo não está dizendo que nós não devemos nos associar com as pessoas do mundo. E é pelo contrário, nós devemos nos aproximar das pessoas do mundo. Afinal de contas, tem muitos cristãos que quando eles atendem a mensagem do Evangelho, e eles começam a frequentar as congregações, começam a participar dos cultos e ter uma vida ativa na igreja, eles pensam assim: agora eu não posso mais andar com o pessoal que eu andava, não posso mais andar com o pessoal do serviço, eu não posso mais comer com eles, eu não posso mais estar junto com eles, vou excluir os contatos dele do meu WhatsApp, a gente não vai mais conversar, vou cortar essas amizades. Infelizmente, essa é a mentalidade de muitos que começam a frequentar a igreja. Só que, na verdade, nós não devemos nos distanciar das pessoas do mundo, porque nós cremos no Evangelho e elas não. Pelo contrário, nós devemos nos aproximar dela. Porque pense bem, Jesus Cristo nos ensinou em Mateus 5,13 que nós somos o sal da terra. E ele diz: e se o sal não tiver sabor, ele vai servir para quê? Ele não serve para nada. Contudo, de que adianta nós sermos um sal da terra, e nós sermos um sal com sabor, mas nós não entramos em contato com o alimento? Esse sal serve para alguma coisa? Imagine você vai fazer um churrasco, você coloca a carne lá na tábua, você abre o saco de sal grosso, só que você não coloca o sal grosso na carne, você deixa o sal grosso lá parado. O sal grosso está bonitinho, ele tem o sabor dele, ele tem todas as suas propriedades, só que você não coloca o sal em contato com a carne. Esse sal vai servir para alguma coisa? A carne, porventura, vai estar salgada se você não colocar o sal? Da mesma forma, de que maneira a igreja vai influenciar o mundo se aqueles que conhecem o Evangelho se distanciam das pessoas que não conhecem o Evangelho? É certo que nós não devemos participar das obras dele. Se você tem amigos no serviço que mentem, você não deve mentir junto com eles. Se você tem amigos, colegas que fofocam, você não deve fofocar junto com eles. Se você tem amigos que enchem a cara, você não deve encher a cara junto com eles. Se você tem amigos que praticam fornicação, você não deve praticar fornicação junto com eles. Mas não é porque você não pode participar das obras que você não possa estar junto, que você não possa fazer companhia, que você não possa conversar ou não possa desenvolver alguma amizade ou algum relacionamento. Nós, a Igreja de Cristo, nós somos as ferramentas nas mãos de Deus para levar o Evangelho para as pessoas que estão se perdendo. Se nós nos distanciarmos daqueles que estão no mundo, quem é que vai levar a mensagem do Evangelho para eles? A palavra do Senhor diz que a salvação, ela vem pela fé. Mas como crerão se eles não ouvirem a palavra? E como que eles vão ouvir a palavra se não há quem pregue? Então, não se distanciem das pessoas do mundo só por causa do Evangelho. Elas precisam do seu testemunho, elas precisam da sua influência. Os cristãos devem estar presentes no mundo, mas ao invés de deixar que o mundo influencie a igreja, é a igreja que tem que impactar o mundo. É a igreja que tem que exercer a sua influência. Então, faça a sua influência em meio àqueles que não creem na palavra, para que de alguma forma eles possam ouvir a palavra
e assim eles possam ser salvos. Então Paulo está dizendo, não se associem com pessoas imorais, mas eu não estou me referindo àquelas pessoas que estão fora da igreja. Com elas sim, nós devemos estar perto, nós devemos ter a nossa influência, nós devemos pregar para ela, para que de alguma forma essas pessoas possam se converter e elas possam se salvar e ter comunhão conosco. Contudo, Paulo, quando ele fala para a gente não se associar com imorais, ele está falando com outro tipo de pessoa. De quem que Paulo está falando? Observe bem. No versículo 11, ele diz assim, mas agora eu estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Observe a diferença. Paulo, ele diz que não tem problema se nós nos associarmos com as pessoas do mundo. Mas ele fala que nós não devemos nos associar com aquelas pessoas que se dizem irmãos, isso é, aquelas pessoas que se dizem cristãs, aquelas pessoas que estando no nosso meio, que participando das nossas reuniões, que dizendo que são nossos irmãos em Cristo, ao mesmo tempo elas são idólatras, caluniadoras, mentirosas. O que Paulo está dizendo aqui é o quê? Que nós não devemos ter parte ou comunhão com falsos cristãos. E esse é o tema da minha mensagem. Eu quero tratar sobre os falsos cristãos e o perigo que eles apresentam para a igreja. Eu não pretendo nessa noite falar sobre as características para ver se você, porventura, é um falso cristão ou não. Isso também é importante, mas o tempo não vai me permitir. O pastor João pregou ontem à noite sobre as marcas do novo nascimento. Eu acho que isso é muito importante para ver se de fato nós somos salvos ou não. Mas eu quero tratar hoje sobre o perfil do falso cristão, porque a finalidade disso é falar que cuidado que nós temos que ter com essas pessoas. De que maneira eu protejo a minha fé de influências más espirituais. Então, observe que Paulo, ele fala para a gente manter distância de falsos cristãos. De pessoas que se dizem cristãs, mas elas se comportam como qualquer ímpio. Observe que a única diferença entre o falso e o cristão é que o falso cristão, ele tem vínculo com a igreja do Senhor. Já o ímpio não. O ímpio, ele sabe da sua identidade. Ele sabe que ele não tem parte com a igreja de Cristo. Ele sabe que ele não pertence a Jesus Cristo. Ele sabe que ele não obedece à Bíblia. E ele continua nos caminhos dele como se tudo fosse normal. Já o cristão não. O falso cristão, por mais que ele se comporte igual ao ímpio, ele se esconde atrás de uma máscara. Ele se esconde atrás de uma falsa identidade, porque aí ele finge ser um cristão, ele finge ler a palavra, ele finge orar, ele finge conhecer aquilo que Deus prescreve nesse livro, só que ele não obedece nada. A vida dele é marcada por falsidade. E eu já quero tratar aqui que a Bíblia fala de vários tipos de falsos cristãos, e eu gostaria que você estivesse atento a esses tipos de falso cristão que a Bíblia apresenta. O primeiro deles já é citado nesse texto, que Paulo fala, não se associe com aqueles que, dizendo-se irmão, seja imoral. Existe um tipo de falso cristão que é o quê? A pessoa, ela fala que ela é cristã, mas ela não é. Com isso nós podemos concluir que não é só porque uma pessoa chega para você e ela fala que ela é irmã em Cristo, ou do nosso vocabulário mais moderno, fala, eu também sou evangélico. As pessoas perguntam, você vai na igreja? Eu sou crente também. Não é porque a pessoa fala que ela é crente, que no final das contas ela é crente. É claro que como pessoas amorosas e misericordiosas, a princípio, quando alguém chega para a gente e fala que é um cristão, que fala que é um irmão em Cristo nosso, nós devemos crer, nós devemos dar uma chance para a pessoa e de fato esperar que ela haja de acordo.
Mas nós devemos ter consciência aqui, não é porque a pessoa falou que ela é crente que ela vai ser. Paulo está falando, não se associe com alguém que, dizendo-se irmão, a pessoa só diz que ela é irmão, mas ela não é. Esse é um tipo de falso cristão. Quer ver outro tipo? Outro tipo de falso cristão nós encontramos em Mateus 7, do 21 ao 23, onde o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, eu nunca os conheci. Se afastem de mim, vocês que praticam o mal. Observe aqui esse tipo de falso cristão. Ele fala assim, Senhor, Senhor. Olha, ele pensa que conhece Jesus. Ele chama Jesus de Senhor. Só que onde está o problema? O problema está quando Jesus fala, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Existe um certo tipo de falso cristão que ele chama Jesus de Senhor, mas ele desobedece a palavra, ele pratica o mal. E o mais incrível é que ele fala assim, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Olha só, pessoas que fazem milagres, pessoas que têm dons espirituais. E Jesus fala, se afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O que nós aprendemos aqui? Não é porque uma pessoa possui dons espirituais que ela é cristã de fato. Não é porque a pessoa fala em línguas estranhas, não é porque a pessoa profetiza, não é porque a pessoa tem dons de cura, não é porque a pessoa ela é usada para dar algum aviso, advertência para você, que ela é uma cristã verdadeira. Isso serve para nós aqui também, que pregamos a palavra. Não é porque eu estou ministrando a palavra para vocês, que isso significa que eu sou um cristão verdadeiro. Se vocês quiserem saber se eu sou um cristão verdadeiro ou não, vocês têm que observar a minha conduta, o meu comportamento, e não as atividades que eu exerço dentro da congregação. Isso também vale para os músicos. Não é porque as pessoas tocam e cantam aqui em cima que eles são cristãos verdadeiros. Quer saber se eles são cristãos verdadeiros? Observe a conduta deles. Vê se eles praticam o mal ou veja se eles são obedientes à palavra. Então olha só, nós aprendemos que não é porque a pessoa diz que ela é cristã, que ela é cristã. Não é porque a pessoa faz dons, faz maravilhas e faz milagres, ou chama Jesus Cristo de Senhor, que ela é cristã. Vamos observar um terceiro tipo de falso cristão. Jesus dizendo em Mateus 23:13, está escrito assim, ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens, vocês mesmos não entram no reino dos céus e nem deixam entrar aqueles que gostariam de entrar. O terceiro tipo de falso cristão que eu estou listando aqui, ele é o cristão religioso. Eu não estou tratando religioso aqui no sentido de uma pessoa espiritual, que ela tem espiritualidade. Todos nós devemos ter espiritualidade. Ser religioso no sentido espiritual é muito bom. Agora estou tratando de cristãos religiosos no sentido de ter religiosidade. São pessoas que são cheias de práticas, cheias de ritos, cheias de regras, cheias de cerimônias. E elas pensam que têm a aprovação de Deus porque elas obedecem aos ritos e às cerimônias, ao invés de confiar que o sangue de Cristo nos justifica de todo pecado. É um tipo de falso cristão. Jesus fala, vocês não entram no reino dos céus e vocês nem deixam entrar aqueles que querem entrar. Sabe aquelas pessoas que colocam ordem sobre a igreja e proíbem coisas que a Bíblia não proíbe? E ordena as coisas que a Bíblia não ordena? E até permite coisas que a Bíblia não permite? Quando você vê aqueles pregadores que perdem muito tempo falando sobre as irmãs, se elas usam brinco, se elas usam calça ao invés de saia, ou então que criticam os irmãos que ao invés de usar uma calça acaba usando short, ou fala que quem assiste TV vai para o inferno, ou então aqueles
falsos profetas mentirosos da TV que falam que se você não ofertar, você não vai para o céu, são falsos cristãos. Eles são pastores, eles estão pastoreando as igrejas, tem muitas pessoas que dão ouvidos a eles, mas eles não passam no crivo de Cristo. De acordo com Cristo, são pessoas que não nasceram de novo. Esses falsos pastores, falsos mestres, falsos pregadores, que ordenam coisas que a Bíblia não ordena, proíbem coisas que a Bíblia não proíbe e permitem coisas que a Bíblia não permitem, Jesus está falando que eles não vão entrar no reino dos céus. E Ele está falando também que eles nem deixam as pessoas que querem entrar no céu entrar. Ora, quando você frequenta uma congregação, você tem a esperança de ouvir a palavra de Deus, você tem a esperança de ouvir algo concernente à salvação para que você possa ter fé em Cristo e assim a sua alma possa ser salva. E elas vão nas congregações com esse interesse, mas ao invés desses homens pregarem a salvação pela fé, pela graça de Jesus Cristo, eles começam a colocar condicionantes. Meu irmão, se você escuta alguém, ou se você conhece alguém que se diz cristã, e fala assim, se você não der o dízimo, você não vai para o céu, não se associe com essa pessoa. Mantenha a distância dela. Se você assiste algum canal de TV, assiste algum programa onde tem líderes que eles perdem mais tempo falando sobre brincos, falando sobre televisão, falando que é pecado jogar futebol, falando que cristão que faz esse tipo de coisa vão para o inferno, desliga a TV, não assistam esse tipo de pessoas. Não recomende esse tipo de pregador para o seu próximo. São falsos cristãos, não sou eu que estou dizendo, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por fim, o último tipo de falso cristão que eu quero listar aqui é o que está registrado em Gálatas 1:8, onde Paulo escreve assim: mas ainda que nós, os apóstolos de Jesus, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que nós já pregamos para vocês, que seja amaldiçoado. O que Paulo está falando aqui é que se chega alguma pessoa, algum mestre que se diz pregador e se diz conhecedor da palavra, mas ele ensina um evangelho diferente daquilo que está apresentado nas Escrituras, que ele ensina um evangelho diferente daquele que Paulo ensinou enquanto estava pregando, ele diz que essa pessoa seja amaldiçoada. Paulo está tratando essa pessoa como um falso cristão, porque existem muitos líderes hoje que eles distorcem o evangelho. Cada um faz isso de acordo com o seu interesse. Existem líderes que tentam cativar as pessoas pelo medo. Eles distorcem o evangelho, colocam medo nas pessoas, falando que elas vão para o inferno se elas não atenderem a critérios A ou B, critérios que não são apresentados nas Escrituras, só para que os membros das igrejas não saiam. Existem pastores que distorcem o evangelho com uma asneira chamada de cobertura espiritual, que eles falam que se você sair da congregação e começar a congregar em outra igreja, você vai ser amaldiçoado. Está distorcendo o evangelho. Não dê ouvido a essas pessoas. Existem pastores também que eles pescam os cristãos pela barriga, e ao invés de pregar o evangelho que se trata de Jesus Cristo e este crucificado, eles pregam o evangelho de prosperidade. Eles falam: venham aqui porque aqui tem milagres, venham aqui porque aqui você vai receber a sua bênção financeira, aqui você vai receber a sua vitória. Se você quer triunfar sobre os seus inimigos, se você quer que as pessoas que te rejeitou fiquem arrependidas ao ver a sua vitória, venha aqui que Deus vai te abençoar. São mestres que distorcem o evangelho, que pregam um evangelho diferente do que Paulo pregou. E Paulo está dizendo que esses homens sejam amaldiçoados. Falsos cristãos. Falsos cristãos. E por que os falsos cristãos eles são tão perigosos para a igreja? Vocês lembram da passagem na qual
Jesus pergunta para os seus discípulos, né? Quem as pessoas dizem que eu sou? E quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para Pedro: Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observe que Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão, mas não que as portas do inferno não se levantarão contra a igreja. Infelizmente, as portas do inferno estão levantadas contra nós. E nós, como os irmãos em Cristo, como igreja do Senhor, nós temos muitos inimigos no nosso caminho. Inimigos reais, e nós devemos combater, e nós devemos tomar cuidados. Dentre esses inimigos se encontram as ideologias desse mundo: ateísmo, agnosticismo, ideologia de gênero, comunismo, socialismo e todo esse tipo de ideologia que pregam coisas que contrariam os princípios da palavra. Coach, evangelho da prosperidade, essas coisas que não estão de acordo com as Escrituras, são inimigos da igreja. Se você for ver países onde reina o comunismo ou o socialismo, nesses países a igreja é perseguida. Cristãos são mortos nesses países por simplesmente professarem a sua fé em Jesus Cristo. Ideologia de gênero, eles querem perverter a base da sociedade, que é a família. Pois na Bíblia está escrito que o homem deve deixar o seu pai e a sua mãe e unir a sua mulher, e os dois serão uma só carne. E essas ideologias pregam contra isso. Ateísmo, que nega a existência de Deus, ou o agnosticismo, que ignora que Deus se revelou para nós, e nem sabe se Deus existe, e se porventura Deus existe, Ele não dá a mínima para a gente. São tipos de ideologias que às vezes tentam concorrer contra o cristianismo, tentam concorrer contra o falso evangelho, e que nós devemos nos opor a elas. E nós muitas vezes pregamos aqui contra essas coisas. Você que é pai de crianças, deve tomar muito cuidado com o que o seu filho aprende na escola, por causa dessas ideologias. Mas existe uma coisa que é pior do que todas essas. Existe um inimigo da igreja que ele tem um potencial maior do que todas essas ideologias que eu citei aqui. E esse inimigo da igreja se chama falso cristão. E a arma desse inimigo, desse falso cristão, se chama heresia. E o falso cristão, com uma Bíblia aberta e com uma heresia na mente, fez muito mais estrago nas igrejas e nas congregações do que as perseguições fizeram, do que as ideologias mundanas fizeram. E eu trouxe uma lista delas aqui para a gente. Observe só. Jesus Cristo, ele foi perseguido. Do início do ministério dele até o momento em que ele foi crucificado, ele sofreu perseguição, rejeição e censura. Quem foi que perseguiu Jesus Cristo? Foram os judeus, os fariseus e os mestres da lei. Pessoas com a Bíblia na mão. Pessoas com a Bíblia na mão, dizendo que estavam sendo fiéis à palavra, crucificaram nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, no capítulo 3, logo após a inauguração da igreja, ele cura um aleijado. E por causa dessa cura e da repercussão que essa cura teve, Pedro começou a ensinar o evangelho para as pessoas e falando sobre a ressurreição dos mortos. Então, os saduceus, que eram tipos de religiosos, que eles tinham a Bíblia na mão, a diferença é que eles só acreditavam nos livros que Moisés escreveu, eles, com a palavra do Senhor nas mãos, movidos de inveja, eles queriam castigar Pedro por estar ensinando sobre a ressurreição dos mortos. Pessoas com a Bíblia na mão. Olha só o que um falso cristão com uma Bíblia na mão é capaz de fazer. A igreja primitiva, ela foi perseguida por Saulo. Antes que Saulo se convertesse, Saulo aspirava a ameaças de morte contra a igreja. Sabe por que ele fazia isso? Porque ele era um judeu muito zeloso. Porque
ele lia a palavra e pensava que era um filho de Deus, mas na verdade ele estava trabalhando para Satanás. Era um falso cristão, com uma Bíblia na mão, que graças a Deus, Jesus Cristo encontrou ele no caminho para Damasco. Então ele abriu os seus olhos, se arrependeu dos seus pecados e deixou de ser um falso cristão e passou a ser um verdadeiro cristão. E ao invés de perseguir a igreja, ele começou a batalhar pela igreja para que as almas se convertessem ao caminho. Mas ele perseguia antes, um falso cristão com uma Bíblia na mão. Depois de Saulo, depois que todos os apóstolos morreram, que se iniciou a era da patrística, surgiram vários e vários hereges, pregando heresias que negam os princípios fundamentais da nossa fé, pregando heresias que negam a ressurreição dos mortos, pregando heresias que negam a vinda de Jesus Cristo, que negam a crucificação e o sacrifício dele. E são homens que enganaram a muitos e desviaram pessoas da fé. O que eram? Eram falsos cristãos com uma Bíblia na mão. Na era medieval, a Igreja Católica, com a Bíblia na mão, perseguiu vários cristãos. Perseguiu Lutero, perseguiu aqueles que aderiram à Reforma e se negaram a se curvar diante do Papa. Eles estavam com a Bíblia na mão, mas eram falsos cristãos. Eles estavam com as Escrituras, mas ao invés de examinar as Escrituras e ver o que Cristo queria apresentar para a gente, eles se corromperam nas maluquices dos seus pensamentos e fizeram loucuras com a Escritura na mão. Falsos cristãos. Você observa a diferença entre o falso cristão e o ateu, e o agnóstico ou militante do socialismo? É porque somente o falso cristão ele vai usar a Bíblia para tentar perverter a nossa mente. E a lista não para por aí. Hoje nós temos os desigrejados. Eu creio que alguns deles são cristãos verdadeiros que simplesmente têm uma convicção equivocada acerca das Escrituras. Mas muitos deles se utilizam dessa ideologia de ser desigrejado, de não querer congregar com os irmãos, de não querer ter parte com a igreja de Cristo e ter parte somente com Cristo, que não quer ter parte com o corpo, só quer ter parte com a cabeça, que eu nunca vi isso. E com isso eles arrastaram multidões e multidões das igrejas, e as pessoas saem da igreja dizendo: eu não preciso frequentar as reuniões para ser salvo. Deus conhece meu coração, eu não preciso vir aqui ter compromisso com a igreja, eu não preciso prestar contas a um pastor, eu não preciso confessar os meus pecados, eu não preciso celebrar a ceia junto com os irmãos. Eu posso fazer tudo isso sozinho e Deus vai me salvar. Eu não quero frequentar uma igreja porque só tem hipócritas lá dentro, dizem eles. E essa ideologia, e essa perversão das Escrituras arrastou mais cristãos para fora das igrejas do que muitas perseguições que aconteceram na história. Você observa o que um falso cristão com uma Bíblia na mão é capaz de fazer? Hoje nós temos as igrejas minguando em muitos países porque se prega liberalismo teológico lá. Porque chegam falsos mestres e falsos pastores com a Bíblia na mão, mas pervertendo as Escrituras, dizendo que o que está escrito aqui não é literal, dizendo que o que está escrito aqui é somente figurativo, dizendo que o que está escrito aqui nem tudo é inspirado. E o que acontece? As igrejas começam a esvaziar. Porque como é que o Espírito Santo vai agir em um lugar onde é negado o poder da sua palavra? E as pessoas começam a sair das igrejas e as igrejas começam a desaparecer. Muitos lugares onde estão sendo considerados lugares pós-cristãos, países pós-cristãos, isso é, países que um dia tinha muitas igrejas onde o cristianismo era predominante e agora o cristianismo é escasso. O que aconteceu nesses países não foi que houve perseguições, não foi uma ascensão do comunismo, não foi uma ascensão de ideologia de gênero, não foi ascensão de ateísmo. Foram hereges, falsos cristãos, com uma Bíblia na mão,
pervertendo as Escrituras. Hoje nós temos a confissão positiva e tantas outras ideologias da prosperidade, que as pessoas elas vêm em busca de Deus, mas ao invés de oferecerem Deus para as pessoas, eles oferecem bênçãos materiais. São lugares que para você, ao invés de você ter Deus como Senhor, você faz de Deus o seu servo. E aí eles falam para você determinar que Deus vai fazer alguma coisa, como se ele tivesse que obedecer às suas palavras. São falsos cristãos com uma Bíblia na mão, que estão enganando outras pessoas, que até tinham o desejo de conhecer a Deus, mas que foram enganadas também. Falsos cristãos, falsos mestres. E hoje nós temos o evangelho misturado com o coach, onde falsos cristãos, e talvez até alguns cristãos verdadeiros, porém enganados acerca da Escritura, eles sobem no púlpito, pregam o evangelho, e eles pregam um Deus, só que eles tiram a parte de Deus, eles tiram a santidade de Deus, eles tiram a ira de Deus, eles tiram a justiça de Deus, e pegam de Deus só aquelas partes que nos favorecem. Prega um Deus que somente quer amor, quer graça e quer misericórdia, mas esquece que é um Deus de justiça, que é um Deus de santidade, que é um Deus de juízo. E assim eles pregam um Deus pela metade, e aí é claro que eles arrastam as multidões, porque quem que não vai se apaixonar por um Deus desse? Um Deus que jamais seria capaz de me mandar para o inferno, não importa o que eu fizesse? É a mesma coisa que, imagine que você está solteiro e chega alguém e apresente uma pessoa para você, e a pessoa fala que essa pessoa não tem nenhuma característica que você não gosta, todas as características você gosta. Você não vai ficar interessado? É isso que essas pessoas fazem. Elas nunca vão pregar uma mensagem que vai deixar as pessoas chateadas. Elas nunca vão pregar uma mensagem como Pedro pregou lá no Pentecostes e deixar as pessoas assim, e agora, o que a gente vai fazer? Você nunca vai ouvir esse tipo de mensagem de um pastor coach, de alguém que prega um evangelho coach. Por quê? São falsos cristãos, falsos mestres com uma Bíblia na mão. O falso cristão, ele é muito perigoso. Sabe por que ele é perigoso? Porque, pense bem, você está aqui, faz parte da nossa congregação. E hoje nós somos bombardeados com informações de todos os lados. Se vier um cientista, se vier algum ateu, algum filósofo, e chega para você e apresenta uma ideia que é diferente das Escrituras, você rejeita. Porque você sabe que ele não é cristão, e você acha que aquilo provém de Satanás, e você mantém distância. Agora, se vem um falso cristão, isso é, se vem uma pessoa que às vezes está sentada aqui nos nossos bancos, às vezes que participa dos nossos cultos, participa da ceia com a gente, e chega e apresenta para você uma visão distorcida das Escrituras, por você achar que ela é cristã, você dá crédito. O que torna um falso cristão perigoso, e o que torna o diabo perigoso em muitos aspectos, e mais perigoso do que todas as outras ideologias que combatem contra o cristianismo, é porque o falso cristão e o diabo são pessoas que têm a Bíblia na mão. Por isso eles são perigosos, porque eles não vão pedir para você se afastar das Escrituras, mas eles vão falar para você seguir as Escrituras de uma forma distorcida. Olha só a sutileza de Satanás. Satanás, ele teve a audácia de citar a palavra de Deus contra o próprio Jesus Cristo. Satanás, ele teve a audácia de usar a palavra de Deus para influenciar Jesus Cristo a pecar. E muitos falsos cristãos fazem como Satanás. Eles chegam com a Bíblia na mão. Eles apresentam alguns versículos que embasam as supostas verdades deles. E assim eles enganam a muitos. É por isso que eles são perigosos. Eu gostaria muito, quero crer que não há nenhum desses aqui. Mas infelizmente nós não só nos relacionamos com as pessoas que estão aqui, nós nos relacionamos com pessoas que estão lá fora também. E deve existir pessoas que você pensa que elas são cristãs verdadeiras, que elas são nascidas de novo, mas que na verdade elas não são. Estão vivendo um evangelho diferente daquele evangelho que é pregado nas Escrituras. E por que eu quis
dar todas essas advertências para vocês acerca de falsos cristãos? Por que eu falei sobre todos esses problemas? Porque a Bíblia tem uma orientação para a gente sobre o que fazer com esse tipo de pessoa, sobre o que fazer com esse tipo de gente e de mentalidade que distorce as Escrituras. E com isso eu quero voltar ao texto que nós lemos, em 1 Coríntios, capítulo 5, no verso 11. Paulo dá uma prescrição para a gente. Mas agora eu estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com essas pessoas vocês nem devem comer. Sabe o que a Bíblia diz que a igreja tem que fazer com o falso cristão? Você, como irmão em Cristo, você, como pessoa salva por Jesus e crê no Evangelho verdadeiro, sabe o que a Bíblia diz para você acerca do falso cristão? Nem se associa com ele, nem chega perto, nem senta para comer, não faz amizade não, não tenta manter proximidade não. Se você conhece uma pessoa, você vê que ela está perdida, mas ela reconhece, eu não sou cristão, eu não creio na Bíblia, em nada disso, chegue perto dessa pessoa, apresente o Evangelho para ela, que porventura ela pode crer. Mas se você sabe que essa pessoa está vivendo de qualquer maneira, e ela se diz cristã, não insiste não. Porque se você for lá e apresentar as Escrituras para ela, ela vai apresentar a versão distorcida das Escrituras para você, e você vai sair frustrado. Não se associe com essas pessoas, mantenha distância. Observe o que está escrito em Tito 3,10. Quanto àquela pessoa, aquele tipo de pessoa que provoca divisões, você adverte ele uma vez, uma segunda vez, mas depois disso, evita, rejeita. Palavra do Senhor. Em Mateus 18, do 15 ao 17, Jesus está tratando acerca do pecado na igreja, o que fazer quando o irmão da igreja peca, e ele fala, se algum irmão pecar contra você, você vai e repreende ele. Mas se ele não te ouvir, aí você chama algumas 2 ou 3 testemunhas, ou chama o pastor da igreja, né? E repreende de novo. Se ele não ouvir vocês, aí vocês vão e apresentam isso para a igreja inteira. E aí se eles não ouvir, o que acontece? Vocês ficam tolerando essa pessoa? Não. Jesus falou, considere ele como gentil. Considere ele como se ele não fosse um cristão. Como se fosse uma pessoa do mundo. A Bíblia está falando para a gente não se associar com esse tipo de pessoa. Eu quero traduzir isso para vocês, para ficar mais claro. Se você tem alguém na sua vida que te influencia a não participar dos cultos, que te influencia a negligenciar as suas funções na congregação, saia de perto dessa pessoa, não dê ouvidos a elas. Se você tem alguma pessoa que te influencia a deixar de ler a palavra de Deus para fazer outra coisa no lugar, se tem uma pessoa que te influencia a parar de orar para fazer outras coisas, sai de perto dela, não fica perto não. Se tem alguma pessoa que se diz cristã, mas você percebe que quando você está perto dela, você vai se afastando de Deus, sai de perto dela, não se associe com ela. Se você vê que a pessoa se diz cristã, mas ela te faz pecar, que ela está te levando por caminhos errados, que ela está te levando a negar os pilares da nossa fé, não se associe com essas pessoas. Se você conhece alguém que te leva a duvidar daquilo que é ministrado aqui, a duvidar daquilo que é apresentado nas Escrituras, não chega perto, não faz amizade com quem te afasta de Deus. Eu tenho um exemplo pessoal para contar para os irmãos. Já faz algum tempo que eu frequento a congregação, faz algum tempo já que eu faço parte da igreja do Senhor, que pela fé, graças a Deus, eu creio que Jesus Cristo me salvou. E nessa caminhada, teve muitos outros jovens que começaram ela comigo. E muitos deles já se desviaram. Outros deles não se desviaram, mas estão cambaleantes na fé. E às vezes ele fala para mim, nossa Luiz, você está firme, né cara?
Como que você consegue, né, e tal? Como que você consegue persistir? E sabe qual que é o meu segredo, entre aspas? Eu sempre busco ter amizade com 2 tipos de pessoas. Com pessoas que têm algo de Jesus Cristo para oferecer para mim, e com pessoas que venham me perguntar algo sobre Jesus Cristo. Eu sempre procuro me associar com os cristãos que ou sabem mais do que eu e possam ensinar sobre Cristo para mim, ou que sabem menos do que eu, mas que querem aprender sobre Jesus Cristo, e assim eu posso falar de Cristo para eles. Eu me cerco de pessoas que me aproximam de Deus. Tem muitos jovens que eu conheço, jovens que frequentam a igreja, que se eu começasse a andar junto com eles, eu começaria a pecar, eu começaria a me afastar dos caminhos do Senhor, eu começaria a ler menos a Bíblia e ler mais outras coisas, eu começaria a parar de orar. Mas não, ao invés disso, o que eu faço? Eu me cerco de pessoas que querem Deus, e aí eu passo a querer Deus também. Dessa forma é quase impossível me desviar, porque se eu der algum passo fora da linha, eu já tenho alguém para puxar a minha orelha e me fazer voltar no caminho. Quem são os seus amigos? Quem são as suas influências dentro da igreja? Os seus amigos da igreja te influenciam para chegar perto do Senhor ou te influenciam para se distanciar? Escolha se aproximar daqueles que querem Deus. Se existe alguma pessoa que se diz cristã, mas que ela não quer Deus, não fique muito perto dela. A menos que você ache que você tenha sabedoria suficiente para chegar para ela, tentar colocar ela no caminho de volta, mas se ela não quiser, não fica perto. Reveja as suas influências. Escolha bem as pessoas que querem estar do seu lado. Se você é solteiro ainda e vai escolher uma pessoa para namorar e casar, não escolha a pessoa somente pela aparência. Não escolha a pessoa somente pela quantidade de vezes ou potencial que ela tem de seduzir. Procure um parceiro que tenha algo de Cristo para apresentar para você. Procure algum parceiro que quando você for casar, essa pessoa não seja um empecilho para a sua fé. Pelo contrário, que essa pessoa seja um incentivo. Não busque se associar com cristãos que se dizem cristãos, mas que afastam você de Deus. Paulo está dizendo, não se associe com essas pessoas. Não se associem. Em segundo lugar, o que a palavra prescreve para esse tipo de coisa? Está escrito em 1 Coríntios 15, do verso 33 ao 34. Paulo está tratando sobre a ressurreição dos mortos. E ele estava escrevendo para um contexto onde tinham pessoas que duvidavam da ressurreição dos mortos. E ele escreve assim, 1 Coríntios 15, 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. É o que eu estava falando para vocês aqui agora. Más companhias que corrompem bons costumes são falsos cristãos com uma Bíblia na mão que te influenciam a te afastar de Deus. Não deixe se enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Escolham boas companhias para vocês. Meus irmãos, se você faz parte aqui dessa congregação, note aqueles que têm a conduta mais santa, mais honesta que você conhece, e se aproxime dessa pessoa. Faça amizade com ela. Veja aquela pessoa que você sabe que ela tem uma conduta boa, que ela tem um proceder puro. Faça amizade com essa pessoa, se aproxime dela. Se aproxime, por exemplo, dos pastores dessa igreja, do João, do Everson. Você acha que você vai fazer amizade com eles e eles vão te influenciar a pecar? Ou eles vão te influenciar a ser mais parecido com Jesus Cristo? Escolha bem as suas amizades. E eu quero estar perto de Jesus. Por isso eu caminho com pessoas que querem estar perto de Jesus. Porque não somente eu incentivo elas, mas elas me incentivam também. Escolham bem as suas influências.
Quando você for ouvir alguns pregadores na internet, não ouve pessoas que você sabe que têm má reputação. Ouçam pessoas que têm algo de Cristo para oferecer para você. Escolha aquilo que te leva para mais perto do céu. E é claro, eu falei para vocês não se associar com pessoas que se dizem cristãs, mas que na verdade não são. Se porventura é impossível você não se associar com elas, se porventura essa pessoa que se diz cristã, mas que no final das contas não é, às vezes é seu filho, é a sua esposa, ou são seus pais, às vezes vocês moram juntos, procure o Everson ou o João, ou eu mesmo, se preferir, que a gente vai dar alguns conselhos para vocês sobre como proceder nessa situação, que é um pouco mais difícil. Mas sempre que vocês tiverem a oportunidade, não se associem com pessoas que se dizem cristãs, mas que levam vocês para longe de Deus. Continuando, em 1 Coríntios 15, 33 ao 34, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. O que Paulo está ensinando aqui em 1 Coríntios 15 é que existem más companhias que corrompem os bons costumes. Traduzindo os termos dessa mensagem, existem falsos cristãos que te atrapalham de cumprir os seus deveres espirituais. O que Paulo ordena aqui? Recupere o bom senso. Lembre do que a palavra diz acerca dessas coisas. Se teve alguém que corrompeu o seu entendimento e que te afastou de Deus por causa de alguma ideia maluca, recupere o bom senso, se lembre de onde você estava. Se lembre do que você cria antigamente. Se lembre do que a palavra diz a respeito daquelas coisas onde você está pecando. E recupere o bom senso. E ele diz, recupere o bom senso e parem de pecar. Se o falso cristão, ele corroeu a sua mente de tal maneira que ele estava fazendo você pecar, de tal maneira que você estava se afastando de Deus, pare de fazer isso. Dê a meia volta. Você caminhar para trás, você está progredindo se no caminho que você estava te levando para a perdição. Não tenha medo de recuar. Se está te levando para longe de Deus, dê a meia volta, recupere o bom senso, pare de pecar. Em terceiro e último lugar, o que está escrito em Colossenses 3, 1 e 2. Colossenses capítulo 3, verso 1 e até o verso 2. Paulo diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. O que Paulo está ensinando aqui? Agora que Jesus já salvou a gente, vamos buscar aquilo que é do alto. Vamos meditar no nosso coração, a nossa mente na palavra. Vamos permitir que a palavra seja o alimento da nossa alma. Vamos retornar à oração, vamos dobrar os nossos joelhos, permitir que a vida de oração possa restaurar o nosso vigor espiritual de novo. Vamos voltar a trabalhar pelo avanço do reino, pelo avanço da igreja, pelos resgates das almas que estão perdidas na mão de Satanás, pelo resgate das almas que estão perdidas no pecado. Vamos voltar a buscar as coisas que são do alto. Porque quando nós buscamos as coisas que são do alto, aquilo que é do alto começa a preencher a nossa mente e o nosso coração, e dessa forma nós ficamos blindados com as enganações dos falsos cristãos. Por que é muito mais difícil um falso cristão enganar, por exemplo, um pastor ou um diácono, do que ele enganar um novo convertido, por exemplo? Ou enganar uma pessoa que não esteja tão engajada com a obra de Deus? Porque às vezes o pastor e o diácono, como eles estão sempre a serviço da igreja, eles estão sempre pensando em que maneira ele vai servir a igreja de Deus, de que maneira ele pode se aproximar mais de Deus, eles estão sempre meditando nas Escrituras. É muito mais difícil que essas pessoas acreditem em heresias. Você quer se proteger contra as heresias? Você quer se proteger contra um mal espiritual? Você quer se proteger contra os falsos mestres, contra os falsos pregadores? Busque as coisas que são do alto. Quando Paulo diz
Se um de nós, ou até mesmo um anjo, pregar um evangelho diferente desse que está anunciado, ele não está excluindo eu, ele não está excluindo o João, ele não está excluindo o Everson. Graças a Deus eu creio que nós estamos pregando o evangelho verdadeiro, e eu creio que nós vamos continuar até o fim. Mas nós somos homens e somos falhos. Se porventura algum dia a gente tropeçar e começar a pregar o evangelho diferente desse que está anunciado nas Escrituras, pare de ouvir a gente. Que aí você pergunta, mas como é que a gente vai perceber se vocês estão ensinando de acordo ou não com as Escrituras, se são vocês que ensinam a gente? A resposta está aqui: busquem as coisas que são do alto. Porque se vocês colocarem a mente, o coração de vocês nas coisas que são do alto, quando alguém vier com alguma enganação em nome da Bíblia, vocês vão perceber. Vocês vão perceber. Quem medita na palavra está antenado. Quem medita na palavra, quando ouve uma pregação e ouve uma heresia, mas não passa reta, aquilo desce engasgando aqui, ó. Agora, a pessoa que não tem a mente nas coisas que são do alto, chega qualquer pregador, chega qualquer falso profeta, falso mestre, com um discurso agradável de se ouvir, e aquilo entra na sua cabeça. Hoje, eu tenho paz para assistir algumas pregações na internet, porque eu sei que, conhecendo a palavra, eu sei que se alguém vier lá ensinar asneira para mim, eu vou perceber. Revista-se da palavra, coloque-se em oração diante de Deus, busque o crescimento da igreja, trabalhe pelo evangelho, que você vai proteger a sua alma, você vai proteger a sua fé, e você vai conseguir perseverar até o fim. Está escrito que aquele que perseverar até o fim será salvo. Convido os irmãos a se colocarem de pé, e o pessoal do louvor pode subir aqui.